no meu ponto de vista. Ficou evidente que ela pode ser filiada, ela pode ser do partido que ela quiser, ela tem total direito e liberdade disso, mas ela não pode levar essa militância para dentro de uma sala de aula, até porque existe um conteúdo programático previamente estipulado para um professor dar a sua aula, né? Uma sala de aula não é um local de pregação política. Não. Não é um local de, sabe? Aí você prepara, depois a gente vê esses meninos de 14, 15 anos aí invadindo escola, quebrando cerca, reagindo de forma violenta. Por quê? Porque tem um adulto por trás. Tem um adulto por trás despreparando essas crianças. Quer dizer, o que você pensa de um professor que manda tirar ovos não sei quem, manda tirar ovos não sei quem e apoia não sei quem e faz esse tipo de porque daí integraram ela, isso não é um tipo de violência? E não é um tipo de violência? Como é que a gente resolve as coisas? Claro jogando ovo ou conversando? Ela disse que queria uma plantação de ovos. Dando a entender que era para jogar nas pessoas, ou Bolsonaro, seja quem for, não importa, jogar em outras pessoas. A frase mais óbvia que percorreu a internet hoje foi o seguinte: ela colheu o que plantou. Exatamente. Muitas pessoas compartilharam exatamente isso. Agora, Carla, e como assim, claro, salvo raras exceções, como os jovens são vulneráveis? Como eles são influenciáveis. Aí eu fico imaginando quantas dezenas, centenas, milhares de educadores não são assim. Você viu, por exemplo... E que juventude é essa que está sendo ela chegou a falar e do governo Sartori dela, dizem, vocês deviam ficar de olho no governo Sartori, que não paga, e ela que fez uma participação política, numa entrevista que não era política. Não, eu fico imaginando o seguinte, você vê, por exemplo, esse tipo de discurso, aí vê, por exemplo, o comando CEPERGS, as ligações ideológicas, comando CEPERGS, o CEPERGS agora está brabinho, porque o governo do estado não quer mais liberar os professores da sala de aula para atividade sindical. Ou seja, eles não querem trabalhar, querem receber o salário e ficam brabinhos porque o Sartori quer que eles trabalhem. Quer que eles trabalhem. Eles ficam bravos porque que nem os médicos lá de Caxias, né? O prefeito queria que os médicos trabalhassem, os médicos ficaram bravos e o sindicato ficou do lado deles. E a greve continua. Sabe, nós temos uma deformação absoluta no Brasil do conceito de corporativismo, de sindicalismo. A própria ideologia no Brasil está completamente deformada, se transformou em religião, em pregação. Sabe, é aquela história do meu bandido favorito, meu ladrão favorito. E isso pode xingar e dizer o que quiserem pra gente aqui na bancada. A gente não tem ladrão favorito. Aqui se xinga Temer, se xinga Bolsonaro, se xinga Lula, se xinga Dilma, se xinga o diabo que o carrega. A gente xinga todo mundo. Aqui não tem ladrão favorito. O que infelizmente não acontece com a pregação, especialmente a de esquerda. Porque eu lembro, por exemplo, quer ver uma coisa? Um dos partidos políticos que se identifica com a direita, conservadora, o DEM, por exemplo. Lembra quando aquele senador que é procurador de justiça teve um envolvimento com o Carlinhos Cachoeira, foi fotografado, jantando com o Carlinhos Cachoeira, que era bandido, coisa e tal? O partido, senador da República, me foge o nome dele agora, mas daqui a pouco eu tenho certeza que os nossos telespectadores vão ajudar. O DEM não esperou processo ético, coisa nenhuma. O DEM se reuniu e expulsou um senador da República, Demóstenes Torres. Demóstenes Torres. Expulsou um senador da República do partido. O DEM disse, não, alguém com esse perfil não pode ficar. Foi fotografado com o Carlinhos Cachoeira, hoje bandido, condenado, coisa e tal. E não esperou processo ético, não. A direção do DEM se reuniu, chamou o senador, ouviu as explicações, 2 dias depois anunciou a expulsão do partido. Aí eu fico imaginando, os partidos de esquerda, olha o que essa gente anda fazendo por aí. E eles morrem de amores. E já nem falo de Lula, de Dilma, mas eu falo de outros partidos. O PCdoB, por exemplo, que cresceu muito nesse rastro de esquerda aí, com a derrocada do PT. Alguns partidos de esquerda estão crescendo, como o PSOL e o PCdoB, por exemplo. Olha o que o PCdoB fez quando teve ministro lá do esporte. O PCdoB adora Ministério do Esporte, Secretaria de Esporte. Adora, não sei por que eles adoram isso. E, sabe... Então fica difícil assim. Fica bem difícil. Aliás, está difícil pro presidente Michel Temer também. O operador Lúcio Funaro assinou finalmente, né, porque já vinha muito tempo na tratativa, acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Ele que é ligado ao PMDB e ao ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que aliás
A Procuradoria não quer fazer acordo de delação premiada com o Eduardo Cunha, porque não querem pegar as pessoas que estão no mais alto escalão, querem pegar aquelas que estão no escalão abaixo. Para pegar os de cima. Para pegar os de cima, exatamente. Um dos de cima é Eduardo Cunha, que também está preso. O Funaro promete revelar novos detalhes de esquemas de corrupção envolvendo o presidente Michel Temer e políticos com foro privilegiado, a maioria do PMDB. Lembra que Gedel Vieira Lima foi preso porque tentou fazer com que Lúcio Funaro ficasse quieto? Pois agora Lúcio Funaro vai falar, e parece que semana que vem já começam os depoimentos. E ele tem muita informação, porque ele é o operador, viu? Exatamente, não é só a palavra, é informação, é ele documento. Que tira o dinheiro do país, ele que opera as contas numeradas dessa gente no exterior, ele era o operador do esquema do PMDB. Então, agora, o que me preocupa é o seguinte, Carla, a gente tem o Janot só até setembro, né? Sim, mas o Janot vai dar um tempo. Depois vem a Raquel Dodge. Vai ter que dar um jeito de conseguir, nesse tempo, fazer alguma coisa com essa delação. É isso que me preocupa. Quer dizer, a dona Raquel Dodge vai... Não sabemos o que ela vai fazer. Eu gostaria de falar falamos de professores, eu estava esperando a minha oportunidade de falar, e eu vou falar de um professor que eu tive o privilégio de conhecer e que eu citei ontem à noite, chamado professor Darcy Ribeiro. Esse livro que eu vou mostrar para vocês, eu levei 2 anos para conseguir. Meu amigo Mário, da Livraria Nova Roma, que me conseguiu o livro. Fui lá buscá-lo hoje. Mário, né? Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil. Então, esse livro é... Deixa eu mostrar. O maior... Não, eu já mostramos. Eu só quero ler aqui o que está escrito aqui, assinado pelo Antônio Cândido. Para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena dos seus ganhos em ouro e glórias. Para os índios que ali estavam, nus na praia, o mundo era um luxo de se viver. Fala aqui dos navegantes barbudos, hirsutos, que é a barba dura, fedentos e escalavrados das feridas do escorbuto. O Antônio Cândido, que era imortal da Academia Brasileira de Letras, e não sou eu que estou dizendo, apenas vou repetir o que ele disse. Ele fala: Darcy Ribeiro é um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve, não apenas pela alta qualidade do seu trabalho e da sua produção de antropólogo, de educador e de escritor, mas também pela incrível capacidade de viver muitas vidas numa só, enquanto a maioria de nós mal consegue viver uma, que é o caso desse amigo que vos fala. Agora eu posso entregar na sua mão esse livro maravilhoso. Eu estou abandonando hoje uns 3 ou 4 livros que eu estava lendo para começar esse livro. Quem gosta, Chicão Tofani, com você, que é um professor de antropologia e história, ler a história e o que diz ele aqui, esse antropólogo Darcy Ribeiro, é uma glória, porque aqui está tudo que ele aprendeu sobre o povo brasileiro. Esse livro foi editado em muitas línguas no mundo e foi aclamado por especialistas, antropólogos, né? Eu me lembro quando eu estive no Museu de Antropologia da Cidade do México, vi citações a respeito deste livro do meu querido Darcy Ribeiro. Só me dá licença, queria passar o convite para a senhora do meu evento semana que vem. Passa ali para a Jéssica. Olha aí, Jéssica. Que honra receber esse convite. Não, agora eu vou ter que mostrar os telespectadores. E já tem uma prévia aqui, meu Deus. Opa, mas tem que... Tremeu a bancada da qualidade. Como é que Não, eles não têm esse. Pergunta, né? A pergunta é saber se tem rango. Olha prévia, gente bonita, som, sabe? Tem cartomante lendo carta, tem gente, vai ter um birozinho lá. Olha, e a gente está estudando dar um pendrive para as primeiras 99 mulheres que entrar da seleção musical que foi inspirada no Parador Casa da Umar, em Punta del Este. E essa foto é do Antares? É do Antares Martins, que te mandou um abraço. 21 horas, então, terça-feira, 29 de agosto. Eu acho que quem não for, não precisa ninguém agora, quem não for da bancada, está todo mundo comigo aqui.
Eu vou brigar, literalmente. Vou brigar. Vou romper. Quem que vai fazer terça-feira melhor do que tá num hotel 5 estrelas, num restaurante top, É ver o Chicão pelado. Melhor coisa da vida. Tu vai te divertir com amigos, namorados e bababá, todo mundo. Eu acho que se você vai fazer alguma coisa sua, sou o primeiro aí. Não tem coisa. Qual é o hotel do mundo? Prestigiar os amigos, né? Prestigiar os amigos. Olha que chique. Eu não vou ter coragem de estar aqui na bancada. Terça-feira, 29 de agosto, no Marquês Gastronomia, Rua Comendador Caminha, 42. Você é convidado para vernissage, viu? É chique. Vernissage, Gustavo Vitorino, do ensaio nu artístico, estilo fine art de Chicão Tofani. Realizado pelo fotógrafo Antares Martins. E é válido para casar. Mas eu não posso deixar de perder por nada. Não posso. Mas claro que não. Não deixa de ser, Vitorino, um estudo de antropologia mesmo. É uma antropologia, um estudo do homem. A gente vê a evolução. Antropologia, história do homem. A gente vê a evolução. Evolução. O que deu, né? O que deu. Não, a evolução de Heitor a Chicão Tofani. Heitor é o meu ancestral, sabe? Exatamente. De Heitor a Chicão Tofani. Bem bacana, Chicão. E essa prévia aqui também tá bem legal. Não, o Heitor de Troia, querido. Porque fundaram a Etrúria, que é a antiga Toscana, e foram pra Roma. Foi feito no filme Troia. O Heitor é o Cornélio do filme? Porque tem um que toma a bola nas costas. Não, o Menelau. Mas também com esse nome tinha que tomar Eu vou falar pra direção do Marquês que você vai ter uma janta especial. Isso. Ele vai só pra comer. Ele sai comigo só pra comer. É? Ele não E pra beber, não? Não, beber é só chope, né? Ele é que nem aquelas mulheres, só quer dar voltinha de camaro amarelo lá pra deixar, pra dizer pras amigas, olha, eu tô aqui, eu venci. Que barbaridade, Lelê, não é assim. Carla, diga, não, eu queria pedir uma ajuda para as pessoas, porque aqui no Atualidades nós ajudamos, né, eventos, ajudamos e adoramos pessoas que fazem o bem, que organizam eventos beneficentes. E no domingo, no dia 3 de setembro, no Bar Opinião, aqui em Porto Alegre, na Cidade Baixa, vai acontecer o Música no Ar, que vai ser realizado, então, no Opinião, que é um evento beneficente para ajudar o menino Bernardo Grabinski, de 7 anos, que é portador de fibrose cística. E aí ele precisa de um colete respirador para ajudar, né, na finalidade de desobstruir as vias aéreas. E é muito caro, né, esse colete. E aí, neste evento, o Música no Ar, vão ter várias atrações. Vai ter Serginho Moá, do Papas da Língua, Duda Calvin, James Andrew, do Tequila Baby, Rafa Machado, do Chimarruts, o Carlinhos Carneiro, do Bideobaldi. Vai ter a galera da comunidade Ninjitsu também. Vai ter a Nalanda. Vai ter uma galera muito legal em prol do menino Bernardo, de 7 anos. Então, se você quiser ajudar, vá lá no Opinião no dia 3 de setembro e ajude. A partir das 18 horas vão acontecer alguns shows pra gente ajudar esse menino aí. Olha, bacana. Cris Bart também tem um recado nesse sentido. Eu tenho, Carla, do Eduardo da Silva Petró. É um menininho de 2 aninhos que tá passando por quimioterapia e ele tá precisando de doação de sangue, tá? Doações de sangue de qualquer tipo, lá no Hospital da Criança Santo Antônio. O Eduardo da Silva Petró, 2 aninhos, tá com leucemia, já tá fazendo a quimioterapia e precisa de qualquer tipo de sangue. Vamos ajudar. Vamos ajudar, exatamente. Hoje eu recebi usar a audiência do programa, exatamente, para tentar ajudar. Agora, cara. E as pessoas, normalmente, os nossos telespectadores se envolvem em muito nessas ações que a gente divulga aqui. Cara, as pessoas dizem que eu não gosto da Cidade Baixa. Não tem nada a ver. Cidade Baixa é um lugar legal, tem amigos lá, só não frequento. Uma questão de opção. Mas o que a prefeitura quer fazer, a Câmara dos Vereadores não pode votar,
é um crime contra a Cidade Baixa. E eu quero ver esses vereadores que são eleitos pela Cidade Baixa, Vitorino, botar a cara na reta, que nem eu estou botando aqui, a favor da Cidade Baixa. Que aí que a Cidade Baixa, os bares fecham à meia-noite. Onde já se viu isso? Um bar fechar meia-noite por causa do barulho. Então vai morar em Assunção, vai morar onde eu moro, no Morro Santenense, só tem passarinho ali, de manhã até as névoas, do amanhecer, papapá. Não tem tiro, isso é lenda. Lenda. Santenense é um lugar legal pra caramba. Super. Um lugar muito bacana. Eu moro ali há 15 anos, nunca rolou nada. Pode rolar num outro lugar aqui perto, mas não lá. Sabe? Então a Cidade Baixa está sendo desprotegida hoje e agora eu quero ver esses vereadores que vão pedir voto na Cidade Baixa, se eles vão contra essa moção que o prefeito quer fazer. Eu acho um erro total isso aí. É que ali, Chicão, ali tem um problema de gestão muito grave. O que acontece? Eu acho que a visão da prefeitura, ela está distorcida em relação ao real problema da Cidade Baixa. O problema da Cidade Baixa é as pessoas na rua, não é as pessoas dentro dos bares. Exatamente. Não é as pessoas dentro dos bares. Eu raramente vou ali, mas sempre que fui, tive uma boa experiência. Bares interessantes. A própria Associação dos Restaurantes e Bares também se opõe a essas pessoas nas ruas. Eles pedem providências. Então, assim, eu acho que a providência ali tem que ser tomada em relação às pessoas que estão nas ruas, bebendo no meio da rua, interrompendo a rua, fazendo gritaria, levantando som. O que a prefeitura tem que fazer é botar fiscalização. Bota a EPTC ali, parou um carro daquele, abriu a porta com som alto. Leva um canetaço. Canetaço não pode prender. A EPTC pode prender. Sabe? A Brigada Militar, bota um policiamento ali, bota uma unidade. Começou bagunça na rua, gente, vamos dispersar. Isso aqui é bagunça. Entendeu? Não tem planejamento, Vitor. O problema é gestão, porque os donos de bares, gente, os donos de bares, eles têm isolado, eles botam música até determinada hora. Deixa, tá bom, quer que a música vá até meia-noite, meia-noite e meia? Tá bom, a música para meia-noite e meia, uma hora, mas deixa o bar aberto. Deixa o bar funcionando. Os donos dos bares, Vitorino, eles respeitam. Eles respeitam. E eles pedem a colaboração dos frequentadores, mas infelizmente não dá pra. Pois é, mas o problema, sabe o que é? Eu vou usar a expressão do Chicão aqui. É aquela muquiranagem, aquela chinelada que fica na rua, não quer gastar 10, 15, 20 reais dentro do bar. Aí passa no supermercado, compra 4, 5 cervejas, leva debaixo do braço, abre a porta do carro no som alto e fica fazendo gracinha. Ipanema, te lembra anos atrás? Isso. E fica fazendo gracinha. E os ambulantes que ficam vendendo se aproveitam. Exatamente. Então, assim, na calçada. O problema ali é de fiscalização e de gestão. Os donos de bares não podem pagar por uma conta que não é deles. Não é justo isso. Eu acho que, por outro lado, nós temos que pensar também nos moradores. Tem gente que mora ali há 20, 30, 40 anos, que também tem que ser respeitado. Mas, se você pegar a principal queixa e de que forma eles querem solucionar, você vai ver que em alguns ou na maioria dos pontos, os donos de bares e os moradores estão do mesmo lado. Nesse caso das pessoas usarem as ruas e ficarem até altas horas com som alto, bebendo, deixando lixo no chão, aí é uma união entre moradores e os donos dos bares. Isso não querem que isso aconteça, eles não é bom pra ninguém. Os bares, os chamados bares abertos, por exemplo, que tem os decks, coisa e tal, Esses bares podem funcionar porque não tem música, coisa e tal, nada impede que esses bares funcionem até tarde. Mas é que tem os retardados e as retardadas que vão pra frente do bar, beber na calçada, fazer gritaria, fazer esculhambação. Aí não dá. Quer dizer, então assim, não dá para se tratar todos os bares de forma igual, porque alguns têm vedação acústica, tem um palco, o som rola. Outros não tem música. Outros não tem música. Então não dá para simplesmente, meia-noite fechar tudo e pronto. Não, aí não. Eu concordo com o Chicão. Eu acho que a prefeitura tinha que pensar numa estrutura diferente de fiscalização. Juntar a SMIC, juntar a EPTC, juntar a Brigada Militar, juntar o juizado de menores, Delegacia da Criança e do Adolescente, porque ali tá cheio de menininha e menininho de 15, 16 anos com garrafa de vodka na mão. Muito. Então, assim, cria uma força-tarefa. Não criaram força-tarefa pro Balada Segura? Para fazer dinheiro, se reuniram rapidinho, né? Que aí tem a EPTC, a Brigada, não sei o quê, o juizado, o diabo carrega, rapidinho. Detran, cria uma força-tarefa para lidar com a Cidade Baixa, porque também não é justo você tirar o único bairro boêmio que Porto Alegre tem, que é não tem como. A prefeitura também, os governantes, enfim,
quem interessar possa, podia buscar exemplos em outras grandes cidades onde aconteceu o mesmo problema com bairros boêmios. Sim. Que é óbvio que teve. Esse problema existiu em N cidades. Você pega Nova York. Busca São Paulo, a Vila Madalena. Sim, o Village de Nova York teve problemas na década de 70. Busca exemplos para ver como as pessoas resolveram. Agora, não pode simplesmente fechar, acabar com o bairro boêmio da cidade. E a solução foi sempre a mesma, Cris. Criar força-tarefa de vários segmentos que, através da fiscalização, claro, não vai resolver em uma semana, mas, Carla, uma semana, 2, 3, você acaba com a bagunça. O nosso telespectador Carlos Eduardo da Silva Pinto, no nosso e-mail atualidades@pampa.com.br, fala o seguinte: existe uma diferença entre zona e boemia. O que temos atualmente na Cidade Baixa é uma zona. É verdade. Eu acho que ele resumiu bem, né? Mas, Carla, eu acho que o mais importante desse fato da Cidade Baixa é que vai criar um efeito dominó. Depois, esses caras, se conseguir Eles vão para outro lugar, eles vão para o Moinhos de Vento, vão lá para a Zona Norte do Brasil, eles vão transformar a cidade num cemitério. Todo mundo vive às 10 horas. E já tem gente assim na Padre Chagas, né? Lá na Padre Chagas já tem. De noite a Padre Chagas não é tão fashion quanto de tardezinha. Pinta aqueles carros abertos atrás do porta-mala com aquele som horroroso atrás. Devia ser bonito esse tempo. Tem uma frase assim maravilhosa. Como na praia também. Chega no verão, na praia, as pessoas não conseguem dormir. A pessoa te obriga a ouvir a música que ela tá ouvindo. A noite toda, né? 5 mil watts. Tem uma frase maravilhosa do Afonso Romano de Santana, que o Marley conhece bem, colunista do Jornal do Brasil por muitos anos, escritor conhecido. Afonso Romano de Santana diz o seguinte: o volume no interior dos veículos é inversamente proporcional à qualidade de música que ele reproduz. É verdade. Tem razão. Quanto mais alto, mais porcaria. Ninguém ouve Tom Jobim, Caetano Veloso, Chico Buarque, Maria Bethânia. Ninguém ouve essa gente de volume alto. Só o Safadão. Só o Safadão. E funk, né? Eu queria fazer um registro hoje aqui, tá aparecendo uma mosca agora, mas não o registro da Essa mosca. aí é a 10ª. Essa é de onde você sobreviveu? Mocinho, tá bom, aqui. O nome da moça é Leila. Até eu não falei. Leila. Apenas falar no falecimento chata que eu conheci. um dos maiores narradores esportivos desse país, o Willy Gonzer, que faleceu hoje lá em Belo Horizonte. Eu soube à tarde, até fiz uma homenagem para ele no nosso programa na Rádio Pampa. Um dos maiores narradores, trabalhou durante alguns anos aqui em Porto Alegre, trabalhou na Rádio Nacional, trabalhou numa série de importantes rádios, trabalhava na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, tinha uma narração vibrante, forte, pujante, ele era simplesmente fantástico. Eu sei que muitas pessoas que estão vendo agora o programa ouviram o Willy Gonzer muitas vezes, então hoje eu quero registrar o falecimento dele. E, em contrapartida, quero falar a respeito de um aniversariante, cliente da casa, meu querido Valdemar Bronzato, da Botinha da Zona, que hoje está completando 85 anos de idade, nosso cliente, nosso amigo, irmão, uma das pessoas mais puras e honestas que eu encontrei na minha vida. Além de tudo, ele é amigo. Um abraço, Valdemar, e que você cumpra outros 40, ou 50, ou 60 anos de vida, né? Botinha da Zona aqui, bela lembrança. 60 anos, a loja dele funcionando. 60 anos. Legal! Na Zenha, Botinha da Zona. Firme e forte. E é cliente da casa. O João Francisco está um pouco bravo com a bancada. Quem são vocês para falarem sobre a Cidade Baixa? Não são moradores de lá para ficarem dando opinião furada. Moro aqui há mais de 45 anos e não se dorme durante os finais de semana. Daí vocês não são moradores do bairro para dar palpite furado. Que meigo, não? João Francisco de Oliveira. A Jéssica Eu moro na Cidade Baixa e eu escuto também o mesmo barulho que o senhor escuta. Vou lhe dar uma dica. Compra aquele protetorzinho auricular. Eu tenho em casa, tem. Ótimo! Porque não se muda pra capão da garoa. Mas não usa o protetor auricular quando assistir esse programa, porque aí talvez eu consiga explicar melhor o que a gente está falando. E outra, eu quero falar pra ele quem eu sou para poder falar da Cidade Baixa. Eu sou filha da Cidade Baixa. Eu morei 28 anos da minha vida na Cidade Baixa. Aliás, quando eu chegava para as pessoas e as pessoas me perguntavam onde tu mora, eu dizia na Cidade Baixa, ninguém sabia onde era em Porto Alegre. Né? Então, assim, eu também sou, e aliás, todo mundo aqui pode falar de tudo, somos porto-alegrenses, né? Trabalhando conhecemos bem também a Cidade Baixa, formadores de opinião, frequentamos, podemos falar sim, somos
pessoas muito aptas a falar do Bom, respondido ao João Francisco. Por favor, repetir onde doar sangue para o Dudu. Parabéns pelo programa. Fábio Noronha. Onde se doa sangue para o Dudu? No hospital. Para aí, só um pouquinho, deixa eu só ver aqui, Carla, exatamente. Para não. Eu fiz uma doação, eu tenho prazo legal de 60 a 90 dias, né? Para doar sangue para o Dudu é no Hospital da Criança Santo Antônio, no Complexo Hospitalar da Santa Casa. Mas como o Vitorino tá bonito com aquela gola rolê, né? Aliás, tá bombando na internet. Ele tem duas É a mesma cena que não lava. Não. Ele tem uma mais limão. É mostarda. Ele não lava. Tem uma mais. Não lava, Marcos? Claro que não. Tem umas 5 ou 6. Ele e o Cláudio Andrade. Ah, sério? Tu foi no balaião lá e disse, ó, eu vou ter uma de cada cor, ou não, todas iguais. Não, elas são diferentes, elas têm tons diferentes, mas são todas em tom pastel para que combine com a sobreroupa. Isso não é pastel, gente. Isso é mostarda. Pastel, limão, verde limão, mostarda. Não. Pastel de mostarda. Você não bota mostarda no pastel? Não. Olha aqui, a Dilce Canabarro se comunica no Facebook. Amo vocês. A Jurema Rodrigues, boa noite. Beijos para todos vocês. O Guilherme também manda um beijo. A Iracema, Maria Cristina Ranza, Silvana Simon. A Maria Cristina comenta. E a golinha rolê verde limão, abacate neon votou. Só o Vitorino pode usar essa gola dessa cor. Adoro vocês. Tá liberado, Vitorino, para usar a gola rolê. Gentileza. Olha, tem muita gente se manifestando aqui, Carla, em relação ao caso da professora e também a Cidade Baixa. Eu acho que esses dois assuntos estão monopolizando as mensagens. Então eu vou resumir assim de forma bem rápida. A Clara de São Leopoldo, por exemplo, diz que o caso da professora mostra um flagrante despreparo de ambas as partes. E ela disse que sobre a Cidade Baixa, ela disse, o Chicão não mora ao lado de uma casa de shows para saber o que se passa aqui em São Leopoldo. Eu já passei por isso, é um inferno, da briga, sujeira, tiro, morte. Calma, dona Clara, não é assim. A Cidade Baixa, ela é movimentada, mas o problema da Cidade Baixa é o externo, não o interno. Os pequenos pubs, as casas, os bares que existem ali obedecem a não usam volume alto, não fazem loucuras. A bagunça é na rua. E aí a gente tem que concordar com os moradores, alguma coisa precisa ser feita. E vou dizer uma coisa para você, Chicão. Pode até te surpreender, mas se mandar fechar às 9 da noite, não vai mudar nada. Não vai mudar, porque a bagunça é na rua. Solução, porque a bagunça é na rua. Por isso que tem que ter a fiscalização que tu disse. E as pessoas não podem reclamar, né? Porque teve uma fiscalização, lembra, que recolheu todo mundo da Brigada Militar e aí os brigadianos coitados, né, que estavam lá fazendo seu trabalho também foram xingados. Teve gente que criticou a atuação da Brigada Militar. Militar. Teve gente que atirou garrafa nos brigadianos. E brigadiano não pode reagir, né? Preso. Brigadiano não pode reagir. Nesse país. O policial não pode reagir. No Brasil, o bandido tem todo o direito nesse país de fazer o que ele queira. Isso é uma barbaridade. A que ponto chegou o nosso país, onde o policial virou inimigo do povo. Você vê lá no Rio de Janeiro, as escolas fechadas porque eles atiram contra os portões das escolas. Certamente eu não teria. A mosca foi pra aí? a Leila. A Leila Ciano. Eu acho que uma clone da Leila aqui. Foi a Leila agora. Deixa a Leila pra lá. A família da Leila é grande. Olha aqui, Vive uma mosca aí, Vitorino? 2 dias? Quanto tempo vive uma mosca? Quantas vidas Eu tem conheço uma um mosca? moscão que dura quase 5 anos. Mais do que o gato, será que Deve durar umas 24 horas. Beijo pro meu amigo Diego Leandro, que tá assistindo o programa, ó. Beijo. Repete que ninguém... Diego Leandro, meu amigo que tá assistindo o programa. Muito bem. Agora, voltando aos assuntos sérios, falar da privatização da Eletrobras, que foi anunciada pelo governo hoje, que, aliás, impulsionou as ações para cima, uma alta de cerca de 45%, né, na Bolsa, das ações da Teve Bolsa. uma delas que foi devastadora, né? Porque assim, vou explicar rapidinho. A Eletrobras, Tá bom, rapidinho, Chicão, rapidinho a explicação. A Eletrobras, ela tem várias espécies de ações. Dependendo do tipo de ação, ela tem uma rentabilidade, ela tem uma, digamos assim, uma autonomia, poder de voto, enfim, as ações, elas são diferenciadas. A Eletrobras tem 9 tipos de ações.
Uma delas, que é a que mais valorizou 46,2%, puxou todas as demais. Algumas valorizaram menos, 37%, 36%. Mas é uma grande média, alta também, na média, acima de 40%. E o dólar caiu. Valorização. E o que aconteceu? Não, o dólar ficou quieto, 3,17 quietinho. O que aconteceu? A Bolsa de Valores hoje fechou com mais de 70 mil pontos. O índice Bovespa fechou com uma alta de 2%, acima de 2%. Há muito tempo não se tinha um número como esse. Sabe por que acontece isso? Porque quando o governo anunciou a privatização da Eletrobras, o mercado se interessou. Porque todo mundo sabe que gestão, poder público, gestão governamental é uma tragédia. É uma tragédia. É diretoria cabidão para políticos desempregados, é diretor ganhando 30, 40, 50 mil, mais uma porção de mordomias. Ou seja, empresa pública, poucas funcionam de forma dinâmica e rentável. A maioria delas é sustentada pelo imposto do cidadão. Pois bem, a Eletrobras é um filé. Quando o governo anunciou que ia privatizar, todo mundo pensou, essa empresa vai triplicar de valor em 2, 3 anos. Resultado, todo mundo correu para comprar ações da Eletrobras. A Eletrobras vai ser privatizada, mas isso tem uma coisa ruim para o Rio Grande do Sul. Que é o fato de que nós temos uma CE que enfrenta muitas dificuldades. A CE pode ser a qualquer momento, poderia ser a qualquer momento, federalizada por descumprimento de contrato, por falta de condições de atendimento, investimento e uma série de outros requisitos. Nenhum. Então o que ia acontecer? A CE, não tendo condições, ela perderia a concessão e seria federalizada, ou seja, passaria a fazer parte do grupo Eletrobras. Agora, com a privatização da Eletrobras, a CE não tem plano B. Ou seja, ou ela se levanta com reinvestimento, com uma gestão absolutamente profissionalizada, ou ela tem que ser privatizada. Não existe plano B para... E os chineses estão aí. Sim, estão todos. Agora... Quem é que você pensa que vai comprar a Eletrobras? Chineses. A Eletrobras, ela é responsável por 1/3 da energia no país. Então, quer dizer, se a gente já achou, né, que a venda de aeroportos e tal era uma coisa importante, a Eletrobras é mais ainda. Eu escutei alguns especialistas falando e todos eles disseram a mesma coisa. Vai ser muito bom para o Brasil, porque hoje a Eletrobras, ela não pertence ao povo, ela pertence a partidos políticos, como o Gustavo falou, né? Não são pessoas qualificadas que vão para os cargos, são pessoas indicadas politicamente para estar nos cargos. Então, uma gestão privada na Eletrobras vai colocar ela para cima. A Eletrobras precisa de investimento, o Brasil não tem dinheiro, né? Precisa de cerca de 250 bilhões, né? Eles deram exemplos de assim, nos próximos 10 anos precisamos de aproximadamente 327 bilhões de reais nos próximos 10 anos. E aí, apagão. Exatamente, a presidente Dilma disse o seguinte, não, porque vai ter apagão, nada disso, pelo contrário, qual é a empresa privada que quer que tenha apagão? Pelo contrário, ela quer que chegue a luz na sua casa, com ainda mais qualidade, sem problema de apagão, então vai ter um investimento, vão querer sim distribuir energia sem cobrar muito por ela, a médio prazo pode até diminuir o valor, a curto prazo talvez tenha, né, algum... Falou bastante também um dos especialistas na época da presidente Dilma, antes da eleição, que ela diminuiu a tarifa, lembra? 18%. Diminuiu, só que ali ela não poderia ter diminuído. Aquilo ali foi uma gestão fraudulenta para ganhar as eleições, porque ela não poderia, ela acabou com boa parte da estrutura da empresa, porque ela não poderia conceder essa diminuição de valor e depois ela deu o tarifaço, né, logo em seguida. Então, estando na mão da gestão privada, isso não vai acontecer, então, porque não vai ter partido político, vai ter gente que visa o lucro, sim, que vai querer cada vez mais consumidores, cada vez mais gente tendo a energia elétrica em casa, entendeu? E investindo no negócio. Foi o que empresa privada, ou você mostra serviço, ou você trabalha, você tá fora. E tá, não tem não aquele entra, negócio, né? não pode me demitir porque eu sou amiguinho do deputado tal. Exatamente. Entendeu? Então, e o controle fica ainda com o governo, né? Porque é um serviço que o controle é do governo e a ação também fica 30% ou 20%, depende. A fiscalização fica a cargo do governo. E aí a gente vai ver, porque, por exemplo, essa ANEEL, essa Agência Nacional de Energia Elétrica, isso é um cabidão de emprego, que nem o Ministério das Minas e Energia. Eles estão dando trambique no povo brasileiro há muitos anos, porque são bilhões cobrados a mais nas contas e na hora não foi culpa de ninguém, como é que vai devolver? E não devolvem. Empresa privada não tem isso.
Empresa privada, a gestão tá trabalhando, tá mostrando serviço? Ah, sim, então tá bom. Agora, ninguém vai ficar aqui, nós não vamos pagar salário pro seu paletó ali na cadeira. Então, sabe, por que do desespero? Vê quem é que tá gritando. Exatamente. Vê quem é que tá gritando, quem é que tá berrando. Ah, não pode, o patrimônio público, babá. Lembra quando foi vendido a CRT aqui, o escândalo que fizeram? 2 anos depois tinha telefone pra todo mundo. Hoje você levanta o telefone, pega o telefone, mas de manhã instala pra você. O telefone era um bem, lembra? Declarado em imposto de renda. As pessoas alugavam, tipo, eu tinha uma linha de telefone e alugava pra ti. Sim, era uma propriedade. Uma propriedade. Quem tinha um telefone era tipo um imóvel. Um telefone. Um carro, assim, né? Muitas pessoas ganharam ações, né? Agora o governo vai ter que fiscalizar. Vai ter. Tem que ver o tipo de contrato que vai fazer. Não é esses contratos de jeca que anda fazendo aí que dispara os preços de tudo. Não, vai ter Deixa que o ter preço controle. disparar. Não, vai ter que ter um contrato bem amarrado e fiscalizado. Investimentos, ampliação da rede, não, sabe? Vai ter que botar alguém para pensar, para fechar esses contratos bem fechados no interesse público. Vai ganhar dinheiro? Vamos ganhar? Sim, ganha dinheiro. Investe, ganha dinheiro, sim. Mas a prestação do serviço público é a prioridade. E falando em prejuízo, o estado do Rio Grande do Sul calcula-se que teve prejuízo de 1,1 bi só aqui no estado, com fraudes nas Forças Armadas, aposentadoria das Forças Armadas. O que eles fizeram? No Rio Grande do Sul? Exatamente. Então é prejuízo federal. A sargento das Forças Armadas sofreu uma queda e conseguiu se aposentar precocemente por invalidez. Comparecia de muletas para fazer a perícia médica na clínica do Exército, situada na Avenida João Pessoa. O que ela não sabia é que ela estava sendo filmada. Então, sabe o que ela fazia? Ela ia de muleta, mas ela corria. Ela era esportista. E assim, e na hora da perícia ia mancando. 498 pessoas talvez tenham se beneficiado da fraude, que seria capitaneada por um advogado. A operação foi chamada de Reformados, foi uma iniciativa conjunta do Exército, Aeronáutica, Marinha, Ministério Público Militar, da Polícia Federal e da Advocacia Geral da União. É a primeira etapa de anos de investigações sobre militares temporários que se licenciavam para tratamento de saúde e posteriormente conseguiam, via judicial, reintegração às Forças Armadas. Sem trabalhar, eles já alegavam problemas de saúde e conseguiam então ir para a reforma. Agora vem a discussão, né? E os médicos, hein? Quem é o médico que atestava, por exemplo, a perninha dessa? Certamente não é o médico esse que do cidadão lá em Torres, que perdeu a musculatura e mandaram ele voltar ao trabalho. Certamente era outro médico. Repito, o Conselho Regional de Medicina, aliás, o Conselho Federal de Medicina tem que entrar em campo, porque hoje, o INSS divulgou o número. Foram cancelados mais de 80% dos benefícios, auxílios doença no Brasil. Eu quero falar dos militares, esse problema dos militares, esse advogado que descobriu um furo na lei. O Exército ele contrata por 4, 8 anos. Uma pessoa tem inclusive um aparentado meu que está no Exército, fez o primeiro contrato, depois faz o segundo contrato. Então, no decorrer desse contrato, ele arruma uma doença. Então, fica 2 anos encostado. No momento que ele fica 2 anos, ele tem direito à aposentadoria permanente. Esse que é o grande problema. São cabos, soldados, cabos e sargentos, né? É nessa área aí. Só que eles mexeram com o Exército. Mexeram com o Exército. E eles estão vendo isso há anos fazendo os levantamentos, vendo se os médicos estão envolvidos nisso aí, porque vai ser feita essa aferição. Os médicos têm que dar explicação. Claro, por que o senhor deu esse atestado? E outra coisa, pessoas com 28, 30 anos que o resto da sua vida se aposenta. Receberão do Exército, das Forças Armadas, esse dinheiro. E o pior de tudo, essas pessoas estão exercendo outras atividades, outras funções em empresas. Sim. É um compadrio. Quer dizer, então o nosso país, estou me lembrando aqui do professor Darcy Ribeiro, desde aquela época que vieram os portugueses suados, viram os índios pelados, aquela coisa toda, ele já veio inoculado o vírus do degradado, do mau caráter que veio aqui pro Brasil forjando esse tipo de gente. E não
Vitorino, não tem punição, até fica o gago, não tem punição pra essa gente. Então, a pessoa mata, fica 3 anos na cadeia e depois não acontece nada. Marne, esse negócio das aposentadorias, ladrões. Muito pior, Marne, do que essas, é aqueles que são aposentados porque estão deprimidos, tristinhos. Esse tem o psiquiatra dá o... É verdade. Tá deprimido, tá tristinho. O que tem disso no serviço público? Aposentam gente porque tá tristinho. É que o problema é que os existe que têm essa uma doença séria, é grave. pagam pelos que não têm, né? O problema aí que tá. Mas quem pagam? As pessoas prejudicam, além dos cofres públicos, as outras pessoas que estão ali honestamente pedindo que são doentes precisam. Mas mesmo duplamente que esteja doente, ele está naquele período, ele não pode fazer isso. Então o advogado descobriu esse furo na lei e foi conseguindo essas aposentadorias. Eu não sei o que vai acontecer com esse advogado, senhor Vitorino. Bom, uma coisa eu garanto, a carteira dele da OAB, se ele for condenado, ele perde. Ele perde, porque agora o tribunal, o tribunal da OAB sempre foi rigoroso. Olha que tem uma telespectadora nossa perde a carteira. Dizendo que não é a prefeitura que pede o fechamento, e sim o Ministério Público. Fechamento dos estabelecimentos, né, na Cidade Baixa. Não é a prefeitura, é o Ministério Público. Mas aí o Ministério Público vai pedir à prefeitura, a prefeitura decide se normatiza ou não, encaminha a Câmara de Vereadores ou determina através de decreto. Eu não sei, mas acho que o Ministério Público também está fazendo, digamos assim, um trabalho sem observação, porque o Ministério Público deveria perceber isso. Ele não pode simplesmente fazer terra arrasada. Chegar lá, acho que os promotores nessa aí estão errados. Acho que eles tinham que observar, pedir providências específicas. Encaminha a Brigada Militar. O próprio Ministério Público tem autonomia para montar uma equipe para fiscalizar, junto com a Brigada Militar, junto com a Polícia, Delegacia de Entorpecentes, Delegacia de Menores, a SMIC, a EPTC, agora é muito mais fácil, manda fechar, pede para fechar, aí eu acho escapismo, acho que o Ministério Público está mal nessa. Vai, Marne Barcelos. Eu tô rindo aqui porque eu vou dar um conselho ao senhor Chicão Tofani, né? Achei que era o Vitorino. Não, o Vitorino tá lá com aquela gola bonita dele. Não, é que o Chicão Tofani, a hora que ele for a óbito, né? Vai demorar muitos anos. Daqui a muitos anos. Hoje tá falando da moça. Ele vai morrer assassinado. Pelo menos ele vai morrer tendo feito um ensaio fine art. Ele deverá ou deveria doar o corpo dele para um estudo morfológico, antropológico. Verdade. Para ser estudado. Aí olha aqui, está aqui o Chicão Tofani, os médicos estudantes. Digno de estudo, é sério? Não. Faculdade veterinária receberia como... Ele não vai doar nem os órgãos. Acabou com o senhor. Quanto mais o corpo, assim, deixar inteiro. Eu já tenho a previsão, quando acontecer a minha morte, eu sempre peço a Deus, quando acontecer, uma coisa eu vou fazer, isso eu já comuniquei à minha família, sinceramente, você tem 1 mês de vida, eu vou pegar um avião e vou para um outro lugar do mundo e vou me matar e ninguém vai ver o meu corpo, eu vou virar uma lenda. Os elefantes... Não votei em tempo, todo mundo dizia, aí tá morto, qual é que é? Legal. Esse cara se achava, tá aí. Ninguém vai fazer alguma coisa em cima do meu cadáver. Não vou dar esse gosto. Eu sou igual o Jerônimo, o Apache. Quando ele foi pra se matar, ele viu que ia morrer, ele ficou nas montanhas Mogolons, no Arizona, ninguém mais sabe onde ele é. Nas Mongolons, legal. Eu vou fazer exatamente o contrário. Não quero ter. Vamos escutar agora o lado fúnebre, né, do programa. A Leila aqui não deixa ninguém falar. A Leila já comuniquei às minhas irmãs e à minha família que eu tô doando tudo. Meu corpo, que aproveitarem e puder ajudar alguém, aproveitem tudo. Pode aproveitar tudo. Eu também vou doar. Tem muita coisa pra sobrar, manda pra escola de veterinário. Tem muita coisa pra aproveitar. Mas sabe que quem tem umas coisinhas dessa ideia do Marne Barcelos é Magda Beatriz, que hoje não está no programa porque está apresentando a Expo Agas, mas amanhã já estará
de volta ao nosso convite. Vai sair cheio de jabá de lá. Magda vai sair cheio de jabá de lá. Vai sair com sacola com um pacotinho de fubá. Tu vai fazer um Inveja, muita inveja. Não, para estudar o corpo dele. Estudar o corpo. O Vitorino não tem muita coisa que estudar nesse corpo, né? Não sei, Vitorino. Tem alguma coisa para aproveitar para o senhor doar? O cérebro. Não, venha com o pequeno polegar. Ai, Jesus! Por unanimidade, Antonomasia. a segunda turma do STF aceitou nesta terça-feira denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o senador Fernando Collor, pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Com a decisão, então, Collor vira réu nas investigações da Operação Lava Jato. A Procuradoria acusa o parlamentar de receber 29 milhões em propina pela suposta influência política na BR Distribuidora. Só para o Collor, 29 milhões. Olha a cifra. Empresa que é subsidiária da Petrobras. Segundo o Procurador-Geral da República, além de Collor, estão envolvidos no suposto esquema a mulher do senador, Caroline Collor, e mais 6 acusados que atuavam como operadores particulares e testas de ferro no recebimento dos valores. Finalmente vão pegar esse cara. Vão pegar. Né? Mais do que na hora de pegar. Isso porque apreenderam, lembra os carros que ele tem, Chicão Tofani? A denúncia afirma que o senador comprou carros de luxo com dinheiro da suposta propina. Entre os veículos estão Lamborghini, avaliado em 3,2 milhões, uma Ferrari, que custa 1,5 milhão mais ou menos, um Bentley. E 2 Land Rover. Sabe o que o Collor fez comigo? Vou te contar um lance. Uma vez eu falei com ele por telefone. Eu era casado com a Diana Sortica e ele ligava pra Diana, porque a Diana era a abertura do Fantástico, e naquela época, Vitorino, ele convidava pessoas para descer a rampa, te lembra? Tinha um ritual da rampa. Ele convidou ela, com passagem e tudo, para ficar num hotel, levar a irmã e deu uma bolsa Louis Vuitton para ela. Só para estar do lado da mulher. Ah, meu Deus. Ele é um cara assim que nisso aí ele é um grande. Ele não perde tempo. Não, a mulher ficou um pouco velha e despachou e pegou o marido. Não, ele agora vai finalmente dar satisfação à justiça com o que ele fazia com eu ainda acredito. Eu acho que safa da operação. Eu acho que esse cara claro que não, antes tarde né? do que nunca, porque o Brasil já sabe o que ele é. Com Falta certeza. a justiça descobrir. Agora, não sei como ele virou senador de novo, né? Alagoas, né? Memória fraca. Alagoas manda Renan Calheiros, manda. Agora deixa o Luiz em casa. Por que ele nunca foi preso até agora, Mário? Ele estava naquele episódio de PC Faria, foi inocentado em todos os processos. É verdade. Mas a turminha que estava lá, os engavetadores da República que estavam lá. Agora tem um negócio, o que me surpreende é ter sido a denúncia ter sido aceita por unanimidade pela segunda turma. Exatamente. Porque a segunda turma é aquela, né? É aquela. Mas Lewandowski, aceitou. Gilmar Mendes, Toffoli, é aquela. Seguiram o relator Edson Fachin. A turma dos bonzinhos. Né? E o Romero Jucá também foi denunciado na Operação Zelotes. Esse aí como beneficiador, enfim, da Gerdau. É que a Gerdau está envolvida. Inclusive, isso foi uma notícia em todo o Brasil antes. Isso aí. Uma notícia triste para nós, que a Gerdau é um grupo gaúcho, fortíssimo, né? Peter. Esse envolvimento aí não é legal. E já, eu não sei se vocês colocaram gasolina hoje no carro, mas os postos estão com combustível ainda mais alto, R$ 3,99. Alguns até no interior do estado, que era R$ 3,40, passaram para R$ 3,90, e a OAB ajuizará a ação contra aumento de impostos sobre combustíveis. A instituição afirma que decreto presidencial que elevou o tributo viola o princípio da legalidade e da separação dos poderes. Então, por meio de nota, diz que vai ajuizar uma ação civil pública contra o aumento das alíquotas de PIS e COFINS sobre os combustíveis, que entrou em vigor no último dia 21 de julho. E parece que o ICMS também foi reajustado e por isso que teve um pouco mais de aumento que a gente viu. Vai ganhar, a OAB ganha em primeira instância, depois na segunda instância entra a política e eles caçam. Caçaram da juíza lá de Brasília, caçaram do juiz lá do Nordeste. Sempre que só para os tribunais eles caçam. Mas, repito, a minha opinião está mantida. Os juízes de primeira instância estão aplicando a lei. A segunda instância está fazendo política, o que é muito raro, né? Porque normalmente, quando um juiz de primeira instância faz uma barbeiragem, a segunda instância conserta. Mas nesse caso, está sendo exatamente o contrário. A política está funcionando acima da lei. O que o governo fez é contra a lei.
O governo não poderia ter feito, não poderia ter aplicado esse reajuste da alíquota como aplicou, com a velocidade que aplicou, com a rapidez de aplicabilidade que utilizou. Uma notícia fashion, Chicão Tofani. Qual? Uma notícia fashion, teu relógio, o que tu tá vestindo. O relógio que estou usando aqui, esse relógio aqui tem uma história. O Seiko Sport 5 foi o primeiro relógio a quartzo do mundo. Ele está sendo evoluído e esse último modelo aqui com pulseira nato, James Bond usou no filme Quantum of Solace. Isso que o James Bond tem um relógio dele, que é o Omega Seamaster, que ele usa 007. É interessante, sabe, cara, como esse mercado luxo, ele não sofre crise. É impressionante. Ah, não. Eu tenho falado com um amigo meu que é o principal vendedor Tag Heuer de Porto Alegre. Diz que Porto Alegre vende de 5 a 10 Tag Heuer por mês, sabia? Mas é um relógio que o mais barato é 11 mil reais. Eu tenho um modelo de entrada, consegui uma vez comprar 6 mil reais. É no mínimo 15 mil. E esse mercado não tem problema. Chicão, eu morei muitos anos em São Paulo, num bairro chamado Vila Nova Conceição. Não sei se você já ouviu falar. Esse bairro fica no Ibirapuera. Então, o que acontece? Um apartamento ali custa 10, 12 milhões. O corretor, amigo meu, me disse que lá ele consegue vender. De 300 mil não vende. 300 mil não vende. Tag Heuer vende. É umas coisas interessantes. Sabia, cara, que a Ferrari Sim, porque hoje... a crise vem pra Ela atinge o pobre. classe média. Tem a classe média. A Ferrari, depois dos países árabes e os Estados Unidos, o principal mercado já é o Brasil. Mais que a Itália. Brasileiro. Inclusive, vou botar uma revenda em Florianópolis, Ferrari. Brasileiro adora comprar carro ruim. Isso é verdade. Carro ruim. Tem uma mania de desprezar a Ferrari. A Ferrari é um carro A história do maravilhoso. automóvel. Ele tem inveja, ele gostaria de ter uma Ferrari e não consegue ter. Crocodilo duro, cabrito. O carro, ele tem um curso de pilotagem pelo ex-piloto. É carro. André Amici na Itália. É outra coisa. É carro pra pegar bandido só, porque... Eu andei e não consegui sair, porque eu fiquei entalado, porque eu tenho uma altura muito alta, eu tenho 1,89m, 1,90m, e a Ferrari passei a ter que botar a mão no chão e eu saí de ré, cara. Paguei o maior vale. Tu vê? Caí na calçada. Caí na calçada. Teve que te jogar no chão pra conseguir sair. Tu imagina pagar 1,5 milhão num carro pra descer rolando. Mas não é, tudo bem. É um crocodilo. Porque eu tenho uma altura muito helenística. A maioria das cabeças. Não, italiana. A idade média, a altura média do homem brasileiro é 1,70m, é playboy do Minimundo em Gramado, aquelas coisas. Playboy do Minimundo, hein, É, imagina um cara de 1,70m pode ganhar alguma mulher alta. Só se ele sobe uma escada. Ah, mas só isso Ou a mulher alta. Não, ou a mulher anda com ele porque quer que E a conta tá bancária. pagando. E a conta bancária. O cara mais baixo, quando tá com uma mulher alta, o Aristóteles Onassis fazia isso. Parece que ele tá pagando a mulher. Porque na hora que termina a grana, termina tudo, e fica nos entretenimento mesmo, a mulher olha pra baixo, o cara olha pra cima. Qual é a pegada e a atitude que ele vai ter? Ele virou irmãozinho. Ele virou irmãozinho da mulher. Queria dia, pá, fica aí. Eu sou o cara, tu não é nada. Não consigo. Não pode dizer Tem que isso, dizer. Chica, não tem É a lei nada. da sublimação. Mas Isso o aí, que é isso? Isso aí o leão faz com a leona, a Século cistepe, a vive. cristela. Ah, para, vai. A orca, macho faz com a orca fêmea em todos os mares do mundo. Mas a vive mulher na é a mesma Idade coisa. Média. A orca, mas nesse lado, a mulher Vamos que parar. A mulher é um cara de atitude e pegada. Ah, mas não é violento. Não é violento, Ele tá nas querida. cavernas. Não é violento, é uma violência entre aspas de brincadeira, que dá o sexo velado, Agora o cara baixinho vai fazer o quê? Primeiro ele olha pra baixo e não vê nada, só o chão. Chicão Tofani, a altura do homem é muito relativa, porque se a mulher é mais baixa, ela vai olhar pra cima pra ver o homem. Mas se a mulher é mais alta, Então ela olha pra existem baixo. gostos pra todos os tipos de homens, altos, baixos, Parece que a mulher tá toda. levando o Pode olhar motorista pra baixo dela e se pra decepcionar beira da praia. também, né? Essa tua Se visão decepciona, aí, olha pra é baixo e muito se antiga. decepciona. Quem que se decepciona? A mulher, quando Olha pra olha... baixo, não vê nada. Ele calça 39, tudo é pequenininho, cara. Uma coisa interessante barbaridade. mesmo, Carla, uma coisa interessante foi o que aconteceu em parte dos Estados Unidos na última segunda-feira, né? Ontem. Parte
parte dos Estados Unidos ficou no escuro durante o dia ontem, porque aconteceu o eclipse total do Sol, né? E há muitos brasileiros também gostariam de ver esse eclipse aí, mas infelizmente não chegou aqui, não. Mas chamou a atenção do mundo inteiro. 2045. 2045? A última vez que isso aconteceu nos Estados Unidos foi em junho de 1918, o eclipse, que foi de uma costa a outra costa dos Estados Unidos, né? Washington até a Flórida. E teve muita gente que fez homenagens, né? E tiveram muitos nascimentos nesta segunda-feira. E em um hospital em Greenville, no Greenville Memorial Hospital, tiveram 11 nascimentos, 11 bebês nasceram. E um deles ganhou um nome especial, nome de eclipse. Falando em Inácio, maravilhoso. Que interessante, né? Os pais dessa criança amam a criança desde o nascimento. Eclipse. O nome dela total é Eclipse. Eclipse, não, sem Y. Eclipse Elizabeth Eurobanks. Quem mais faz aniversário? Melhor de só o hoje? Facebook. Só o Facebook. A primeira aniversariante. São Paulo, acho que é cobrança, hein, Vitorino, né? A primeira aniversariante de hoje é a Leni Riefenstahl, que foi uma cineasta alemã e que produziu o Triunfo da Vontade, que foi o grande filme de publicidade feito no ano de 1934 na cidade de Nuremberg, na Alemanha, que exaltava o nazismo. Ela foi a primeira a usar 3 ou 4 câmeras colocadas em automóveis para mostrar as pessoas, mostrar no caso Hitler, etc. A inventora do grampo, então. Ela fez, além disso, ela fez o filme sobre as Olimpíadas de 33 em Berlim, que é uma obra-prima. Ela mostra aquelas pessoas bonitas e tal daquela época da Olimpíada de 1936. Ela foi, evidentemente, execrada depois do término da guerra. Daquele filme A Espiã? Não, aí eu não sei. Bom, ela foi uma figura defenestrada. Depois que acaba a guerra, ela fica 2 anos presa numa prisão francesa, volta para a Alemanha e se torna fotógrafa, porque ninguém queria dar mais a ela um filme para ela ser a diretora, né? Ela acaba se consagrando como fotógrafa e consegue provar que ela não era nazista, coisa que eu duvido sinceramente. Vamos com outros aniversariantes. O Gilmar, o grande Gilmar Neves, goleiro da seleção brasileira, campeão do mundo de 1958. O Rui Guerra, o cineasta brasileiro, foi casado com a Leila Diniz. O Ari Toledo, que hoje completa 80 anos de idade, muito doente, né? Conta aquelas piadas e tal, fez um grande sucesso à sua época. Tarcísio Filho, filho do Tarcísio Filho da Glória Menezes. E agora vocês vão gostar, o Rodrigo Santoro completa hoje 42 anos de idade. Ouvi ele falando inglês, ele tem um inglês maravilhoso. Por isso que ele tem espaço em inglês. Perfeito. E eu quero só falar de uma morte, a morte hoje do Juscelino Kubitschek de Oliveira, o grande presidente desse país, criador de Brasília, embora muitos não gostem dele. Eu quero dizer para o Adalberto, que me deixou uma carta aqui na TV, que eu vou pensar com carinho no que ele está me falando a respeito das eleições. Boa noite, agora passando... Candidata? Não, ele falou exatamente isso, sobre isso. Eu vou pensar com carinho, ele me deixou o telefone e tudo, só para dizer que a sua carta foi entregue, está aqui comigo. Boa noite, Carla Krieger e bancada show. Falando em privatizações, porque nunca foi cogitado privatizar os presídios e nunca chegou a Lava Jato até lá. Aposto que existe muito roubo nos presídios. Abraços para o Chicão Tofani, sou seu fã e também do seu ego. Vai ganhar a Camila Nascimento. Mas, dona Carla, vai ganhar a aposta, Camila. Pintou uma coisa interessante. Uma telespectadora perguntou se eu já fiz programa. Vou fazer uma foto. Tu tá fazendo agora? Não, nunca fiz programa, dancei em queijinho. Eu participei já de despedida de solteiro por espontânea vontade. Não cobrei cachê. Já fui sushi man. Sushi man é quando a mulher coloca o homem nu numa mesa e enche sushi. Que e ela e as amigas. Já foi isso. Não, isso não é sushi man. Sushi man é o que faz sushi. E a mulher sushi e você ali. O monge fazia isso aí, fazia lavanda do Sushi man é uma profissão, né? O cara que faz o sushi. Não é isso aí. Isso aí já foi uma evolução do sushi. Sexy mesmo. É o sexy.
Daqui a pouco o Sushi Man não tá O pessoal da banda fazia. Eu dancei em queijinho e não cobrava cachê. Gostava daquele apelo da mulher, tirar moedinha, despertar o desejo. Colocar a notinha na cueca. Esse rolê é fetiche. Eu tenho que vir passar por essa vida. Mas que meleca que fica, hein, bar? Mas que é isso? Fedor de peixe. Mas imagina o Vitorino. Aí, mas daí não ia dar, porque daí ia ter muito pelo no sushi. O homem sushi. Eu quero comer o sushi. A vida é lá comer o sushi. Vem com pelo. Ai, não, por favor. A situação. Coisa asquerosa. Vitorino, por favor, WhatsApp. O pessoal está pedindo aqui, várias mensagens estão pedindo para que a gente comente sobre a Miss Brasil. Linda. A discussão envolvendo a morena e a gaúcha. Claro que todos, a grande maioria aqui diz que a gaúcha foi injustiçada, que foi uma escolha política por ser morena e segundo os nordestinos, ter o perfil da mulher brasileira, coisa que a gaúcha não teria. Olha, eu confesso a você. Até a gente falou ontem. A gente falou ontem sobre isso. A gaúcha ganhou tantos anos, estão ganhando. Hoje Eu acho que tanto a menina do Piauí quanto a gaúcha eram muito bonitas. Qualquer uma das duas poderia ser Miss Brasil. Estaremos surpreendendo. Agora que era gaúcha e negra e foi Miss Brasil. E eram perfis diferentes, né? Agora, quem viu o concurso, eu falei ontem até, volto a falar, a menina do Piauí ganhou desde o início. Ela entrou na passarela, todo mundo via que ela era... A vencedora estava com a estrela na noite. Estava com a estrela, maravilhosa. E qual é o demérito de ficar em segundo lugar? Eu também não é. Aqui no Brasil, sim, só um ganha, né? Só um ganha, não adianta, não dá para dois ganhar. O Vitorino está certo. Não adianta criar uma força-tarefa e daqui a pouco vir um vereador, fazer uma média em troca de votos e colocar o povo contra o poder público. Sérgio Goulart. É verdade, o Sérgio tem razão. Porque o que acontece? Cria uma força-tarefa. Aí vai um vereador populista lá, tomara que a gente não tenha, mas tem. Todo poder legislativo tem o seu populista, seu aproveitador. Aí vai lá pra frente os coitadinhos dos bêbados arruaceiros no meio da rua, dizer que não, tem que defender a liberdade, diversão, não sei o quê. Não sei o quê. Sempre tem um idiota pra isso, né? Sempre tem idiota pra isso. Tu não vai acreditar, Vitorino. Eu fui no shopping Olaria só uma vez, achei muito legal. Uma amiga minha morava ali perto, eu vi um cara transando com outro cara no shopping Olaria lá dentro, de dia, cara. Isso é verdade. Depois eu perguntei para o Alexandre Pedroca, o gerente do Edemir lá do chalé, que mora na Cidade Baixa, disse que isso é comum. É comum lá. Olha, eu nunca vi, né, sexo ao ar livre, assim, na Cidade Baixa, graças a Deus. Imagina tu te deparar com uma cena dessa. Mas já ouvi muitas histórias de que no entorno do supermercado que tem ali, que as pessoas, né, faziam ali. Então era um lupanar ao ar livre. E muitos parques da cidade. Isso pessoas que eu conheço já viram, já presenciaram. Sacanagem tem em todo lugar. Isso aí não. Na Redenção, no Parcão. Lá na Padre Chagas, lá badalada Padre Chagas, quantas vezes segurança já interferiu nos banheiros lá, porque o bicho estava pegando? Já deu caso ali de pegar a mulher no banheiro, dá problema. Não tem lugar, não existe lugar nem preconceito. Vitorino, eu vou contar rapidamente uma história para vocês que eu vivenciei, que eu vi lá no Rio de Janeiro, a Rua do Passeio. Conhece o Passeio ali no Rio de Janeiro? É um lugar bonito que fica na Cinelândia. É um lugar muito bonito do Rio de Janeiro, de frente à antiga Mesbla do Rio de Janeiro, que hoje não existe mais. Um dia eu vou passando por ali e eu vi uma série de pessoas paradas ali e eu fiquei curioso, mas o que será que está acontecendo? Tinha um casal de mendigos transando ali na praça. Os dois pelados, evidentemente, transando, etc. E todo mundo olhando. Uma cobertinha por cima, né? Todo mundo olhando. 4 horas da tarde. As pessoas olhando. Mas evidente, todo mundo olhando. Daqui a pouco, eles, aquela coisa toda, aquela gritaria e tal, aquela coisa. Daqui a pouco, o camarada se levanta depois, né, de terminar o ato sexual. Aí todo mundo aplaudiu. Eu vi o filme Adrenalina 2. Esse locutor que vos fala assistiu essa cena no Rio de Janeiro. Aplaudiu também? Não, fiquei olhando, comecei a rir e saí a passo. Fazer o quê, né? Lá no Rio essas coisas são na areia, lá o pessoal faz muito. Agora aqui eu não sabia. Numa vez, com um casal de amigos de São Paulo, eu estava visitando Porto Alegre, eu morava em São Paulo naquela época, passando ali pela Redenção, tinham 3 rapazes mostrando o pênis ali para as pessoas que passavam. Deus. O programa tá virando. Não, mas é
Não, mas é uma verdade. Não, mas é verdade. Essa hora pode. Não, mas eu falei. Ali na Redenção, Marne? Na Redenção. E aí vinha um carro da polícia, da brigada, eles saíram correndo pra dentro do mato ali. Mas ali na Redenção tem os meninos que se prostituem e à noite eles fazem isso. Mas olha, José Bonifácio tem. Olha aí, então não estou criando nenhum mistério aqui em Mas Porto o que a Alegre. gente está falando não é nenhum bicho papão. Tu pegar farrápido na Câncio Gomes, o que tem de travesti ali. Sim. Uma vez eu fiz uma matéria ali pra televisão. E bordel, lupanar é uma profissão. Tem muita gente que tem lupanar em Porto Alegre, né? Tem. Bordel, né? Hoje eles chamam casa de show. É casa de show. E fazer parte do chique. sistema turístico. Casa de show pode. Por exemplo, o Gruta Azul tem muito show legal lá. Cantor. Tem muita gente que vai no Gruta Azul, que não é só pra Só pra ver show. O show é bacana. A Neuza Becker diz o seguinte: barulho alto no Facebook, barulho alto de carros ou pessoas é também inversamente proporcional ao nível da potência, seja dos carros ou de seus donos. KKKK. E viva as golas verdes. Obrigado. Mas é verdade mesmo, né? Os caras que pegam aqueles carros, rebaixa, encosta no chão, aquilo é de uma breguice que eu vou te contar. O carro rebaixado, encosta no chão, tira silencioso, bota cano reto. O Chicão não tá meio barrigudo nessa foto aqui? Aí usa o volume alto. Ai, olha, Chicão. Não vai ninguém mesmo. Dona Cris, eu não acho que ele tá meio barrigudo. Dá uma olhada aí. Tá Que tudo nada, errado. tá arriscado, mano. Tá aqui os gominhos aparecendo, ó, os gominhos. O cara tem 59 anos, daquele que eu tenho como de guri de 30, Não tem que ando como. com pneus, guri de 30. Tem picanha e entrecor. E tu é só uma prega de vez em quando. É uma preguinha, faço assim, não rola uma prega? Para aí, caramba. Isso aí Só tem que uma ver. preguinha, Chicão? Só tem uma Só preguinha? restou uma. É só uma preguinha de vez em quando ele senta, Sabe parece que que é? né, Só Chico? sobrou a mulher até Zerguinho faz assim. Tem a prega, eu não sei onde, mas Isso é tudo que é bem. um homem Ó, de tem que procurar personalidade. essa prega. Só tem uma preguinha, tá tudo lisinho, só tem uma preguinha. Isso Agora, falando em preguinhas, ontem eu li no sul.com.br uma... Presta atenção. Fez uma descortesia comigo. Descortesia. Uma Eles descortesia. discutiam, tinha que botar minhas fotos na revista do Globo Rural. Aquilo ali tá entalado aqui. É meu irmão, mas tô esperando. Calma, guarda que vai ter o retorno. Pode ter Já pensou certeza. E Chicão quando do lado voltar, não vai ser fácil. Num bezerro? Eu vi uma... Playboy. Ai, não deixa eu falar. Playboy matou o Chicão. Olha, Mário Imagina na rua. Acabou com o Chicão, ele acabou com o Chicão Playboy. Meu Não, Deus. ele tá com ciúmes, é inveja. Ele tá com inveja da Magda Beatriz, que tá na Expo Agas, e tá com inveja de E tá com a sacola cheia de- pode fazer um ensaio fine art nu, entendeu? Completamente. Eu faço, mas eu não quero depois choradeira. Não vai ser choradeira, né? Olha, a Vai ser gente quer susto. ver esse ensaio. Barbaridade. Mas no sul.com.br tinha uma reportagem, enfim, que falava das pregas do pescoço. E que as pessoas estão vocais. ficando com as pregas no pescoço por causa do uso do celular. Porque de se abaixar assim, ó. É verdade. Então, assim, ó, além de ficar com um problema na cervical também, porque fica numa posição completamente não adequada para a nossa coluna, também fica com essa parte do pescoço aqui enrugada, Chicão Tofani. Então, além de cuidar a prega aqui de baixo, tem que O cara tem cuidar que a prega. dormir de pé, Tem então. que ficar assim, ó, todo tempo. Tem a Ficar no postura. Facebook assim, ó, Chicão. Mas Levanta e assim ainda faz um braço, ó. Um braço aqui, se sustenta o braço e pá. Agora um truque de Facebook. Por que as mulheres batem tudo selfie assim? Sabe? Porque quando a mulher bate o selfie assim, ela fica mais alta. E ela fica mais top. Como? Nunca, Fica mais magra. mais magra. nunca bate o selfie frontal. Claro, porque daí Sempre ser pra a baixo. papada. Não aparece a papada, Ah, papai. de cima pra baixo, coisa e tal. A gente, se fizer, Eu aparece não o tenho chifre. esse problema. Acho Parece que é o chifre. contigo aí, rapaz. De cima a foto emagrece e aí tu pega uma luz melhor. Que eu já fui só traído. faço selfie de Mas cima. tu já disse que foi. Não, disse que foi de uma forma poética, tá entendendo? Como é uma guampa poética? A guampa poética, quando tu ama a mulher e a mulher te trai, depois tu curte uma fossa, chora. Mas lá no fundo diz assim, descontei a promissória, que legal. Outro cara vai abraçar esse almanaque. Sempre tem um lado positivo. Como dizia o Micaelão, se ela fez pra ele, vai fazer. É o efeito Arulaf. Boa Você noite. eu amanhã. Carla e demais amigos da bancada. Carla, por gentileza, pergunta ao Vitorino a opinião do mesmo sobre o Distritão. Sistema que está sendo
analisado pela Câmara de Deputados para eleição. Vai terminar o programa. Vambora. Chicão, vambora. Qual é a tua opinião? A mulher não quer mais a pergunta. Eu vou ser rápido. A Denise. Não, eu vou ser bem rápido. Vai, Denise, isso vou vai ser bem ser rápido. inédito. Vou ser bem rápido. Eu lembro quando eu tinha 4 anos. Foi com a infância. Eu lembro quando eu tinha 4 anos que... Tá bem errado. O Distritão é um sistema absolutamente ultrapassado. Hoje tem uma matéria interessante sobre um professor de ciências políticas japonês, diretor de uma universidade no Japão, e que estuda os sistemas políticos. E o Japão teve já esse distritão, o voto distrital misto. E o Japão acabou com o voto distrital misto no final dos anos 80, exatamente porque ele incentivava a corrupção e praticamente bloqueava a renovação parlamentar no Japão. Ou seja, era sempre os mesmos que detinham os cargos, se tornavam conhecidos e se reelegiam. Não tinha renovação. Então o Japão acabou com isso. Grande parte dos países que adotavam esse sistema também acabaram com isso. Se eu citar para você os países que ainda têm esse sistema de voto distrital misto, você vai se assustar, mas entre eles está o Afeganistão, tava a Síria. Antes da esculhambação estava a Síria, enfim. Então, assim, países desenvolvidos há muito tempo abandonaram esse sistema, porque esse sistema é para a perpetuação do poder. Essa é a verdade. Agora, não se iludam. Essa discussão dos políticos em relação à reforma, para começar, a reforma política não tem nenhuma. O que eles querem é 3 bilhões e 600 milhões. Todo o resto é panfletagem, é fumaça para dissimular a real intenção deles, que é meter a mão no dinheiro. 3 bilhões e 600 milhões é o que eles querem. Muito bem. Exatamente 1 minuto e 30 segundos. Olha! Foi bem, Gustavo. Um minuto e 30. Parabéns. Muito obrigado. Bom, agora continuando. Viu? Não. Parou. Guris, vocês são ótimos. Amamos vocês. Parabéns pelo programa e pela inteligência, bom humor e conhecimento da turma. Uma mosca vive 28 dias. Cris e gordo. A Leila morreu. A Leila morreu. Não, mas ela foi assassinada. Foi assassinada. Agonizou. Chico, eu acho que essa cueca aqui da foto tá suja. Mas o que é isso, dona Carla? Esse cara quer me desconstruir. Todo dia, cueca suja. Eu uso cueca 5 vezes e ponho fora. Hein? Que tem um estudo que diz que depois... lava, né? Mas tu lava 5 vezes? Lavo, querido. Tem um estudo que diz que a cueca depois de 5 vezes ela não é legal. Ela cria alergia. O Cláudio Andrade diz que usa 2 anos a O cueca. Cláudio Andrade. Não lava. A mulher tem que ser Ele namorada, lava de 6 em 6 faxineira, lava a roupa vezes dele. Aquela do que ele falou aí, que deve ficar como é um que ano é? para O trocar o lençol. Não, o lençol Imagina é o sebo 6 do lençol. meses. Ah, é 6, então. Imagina o Imagina nessa cama. Meu Deus, imagina o cheiro. Ai, coitado do Cláudio. Ele é Tá nem apaixonado aí pra pela se Magda. defender. Ele é apaixonado. Ele quer casar com a Tadinha Magda. seria a Magda. E esse homem aqui que dirige até um hospital nos Estados Unidos com prego cravado no coração. Puxa. Ele estava mexendo numa máquina, aquelas máquinas que um pregador que não para, assim, pac, e não sei o que houve no coração. E aí ele foi até um hospital no Wisconsin, né? E estava trabalhando em casa, foi até esse hospital, levou 15 minutos e chegou pro médico: doutor, eu estou com um prego cravado no peito. Aí eles levaram para aquelas salas, foram fazer os exames e foi comprovado que o prego estava dentro do coração, mas não atingiu nenhuma veiazinha, nenhuma coronária, nada que pudesse matá-lo. Tiraram, fizeram uma cirurgia, extraíram o prego e o cara ficou 1 dia ou 2 dias lá, ou 3 dias, não sei, e foi para casa absolutamente bem. Você vê o que um acidentezinho desse pode matar o cidadão, hein? E que sorte ele teve, chegou né? em casa. O senhor estava pensando na maldade, eu já sei. Não tava. A mulher chegou em casa, a mulher dele olhou pra ele: amor, que cara é essa? Ele disse: tô pregado. Tô pregando. Vitor não tem graça nenhuma, brincadeira aí. Hein? Que tu acha dessa operação, cara? Não, pode dizer que mas pensou ele que era pode não. Jesus. Tá, ô Chicão. eu só Ele vou pode dizer uma não coisa ter pra ti. graça, mas ele tá bombando aqui no Tu Facebook. não me sacaneia, tá? porque olha aqui, eu tô te achando parecido com Fester Adams, da família Adams, com o casaco preto.
A cara do Festerado da família Adams. Animais. Aqui no Facebook, aqui, ó, Vitorino, parabéns. Isso aí, querer me queimar, né, cara? Vitorino tá gato demais, diz Gato? a Vera Alves. Obrigado. Me ligando de São Paulo, que isso aqui é cobrança, Vitorino? Certamente. Ou é do presídio? Não, isso aí. Presidente vencedor. Deixa eu Telefone dar de uma São Paulo notícia. essa hora. Parem vocês. Olha aqui, ó, o Guilherme consegue. Brits, lá de Sapucaia, tem condição. diz o seguinte: nem a gaúcha nem a piauiense, a verdadeira representante da mulher brasileira seria uma indígena. E é uma grande verdade. Uma grande verdade. Não existe beleza brasileira. Quando os portugueses chegaram no Brasil, o país, nós tínhamos 6 milhões de indígenas. Hoje nós temos 1 milhão. Portugal tinha 1 milhão de habitantes e o Brasil já tinha 6 milhões de habitantes. Hoje não temos mais nada. Tem esperança. Ontem o vice-coronel me confidenciou que nem toda nudez será castigada, segundo Nelson Rodrigues, a nudez será premiada e ovacionada. Ele me disse assim: Chicão, tu não sabe o que aconteceu. Ele recebeu um nude de uma gata de 22 anos, ele está fazendo 80. Luiz Coronel é o cara. Luiz Coronel é o cara. Tá, deixa eu contar uma coisa pra vocês, uma história que eu vi na internet, né? De um casamento, 300 convidados. Viram essa história? Não. Um casamento, Vi, 300 convidados. É fake? É fake. Ah, que pena, é tão boa. Boa história! É uma história e as pessoas foram checar. Mas deixa ela contar a história. Mas a história é legal. A história é o seguinte: a noiva, na hora do sim, lá onde ela fez as fotos pro noivo, ela parou tudo e disse: peguem um envelope que tem embaixo da cadeira de cada um de vocês. Aí as pessoas pegaram o envelope achando, que coisa criativa, que legal, né? E abriram, eram fotos do noivo flagrado em relação sexual com uma das madrinhas. Imagina. Aí todo mundo viu, ficou em choque, ela olhou pra cara da madrinha do noivo e disse: desfrutem, a festa é de vocês e saiu. Vai imaginar. Esse é o corpo. E ela foi. Como essa história pra ser feita? Ela foi super inteligente porque deixou o cara gastar, segundo o coisa ali, $25 mil. Ainda bem que foi ele Deixou que o cara pagou gastar, a festa, deixou, e aprontou. Não há crime perfeito. Não há crime perfeito. Agora, aqui entre nós, né? Eu até entendo que de vez em quando rola uma traiçãozinha por aí, coisa e tal. Mas, gente, você trair alguém na porta da igreja. E a senhora fica elogiando ele, né? Você tá pra casar com uma pessoa. Mas não tá Cara que trai com a irmã da guria, da noiva. Vamos combinar. Isso é uma fake news, segundo o Vitorino, mas é uma coisa que acontece. Pode acontecer, é fácil. A noiva ser traída com a madrinha. Então eu vou te dar um dado aqui assustador. Uma família, um grupo de pessoas, amigos, teve que se mudar de Ribeirão Preto há 6 anos atrás por causa de fotos comprometedoras envolvendo troca de casais. Um deles se sentiu aborrecido e fez fotinhos. Tá, mas no primeiro momento ele tocou. Sim, mas daí também até não, participou. Né? Bom, mas daí abriu a porteira, meu E publicou na internet. Olha, e gente conhecida da sociedade de Ribeirão Preto. Isso tem 6 anos. Se alguém quiser procurar, na internet tem as fotos. Mas é muito mau caratismo, porque ele topou entrar na história, né? Eu acho que não. Aí depois Eu conheço um caso não. Aí de um é errado. empresário de Porto Alegre, não vou falar o nome, que ele namorava uma guria, era noiva, ela engravidou e ele se apaixonou pela irmã, trocou a guria que ele era noivo pela irmã, casou com a irmã e a irmã também engravidou. Então ele tem filho com as duas irmãs. E todo mundo sabe. Eu não sei como é que é esse rolo. E todo mundo almoça domingo. É um cara conhecido pra caramba. E todo mundo almoça domingo. Eu não sei como é que é isso aí, ia ser uma festinha, não ser legal, né? Como? Não sabe como é? É simples. Pegou uma creu, pegou outra creu, pronto. Tá, e aí o filho de um é irmão do outro? Eles são primos e Vira um rolo bem faraó isso aí. Completamente. Muita loucura, não consigo. É só tocar o Wesley Safadão. Eu sou muito discreto. Careta não, mas discreto Discreto sim. eu sou. Eu sei, a gente nota. E o Brendini, em que foi preso, né, em 27 de julho, na Operação Cobra, 42ª fase da Lava Jato, esteja à frente do Banco do Brasil entre 17 de abril de 2009 e 6 de fevereiro de 2015, presidente da Petrobras entre 6 de fevereiro moralizar a Petrobras, de 2000. Exatamente aí que eu queria chegar. Quando ele foi presidente da Petrobras, ele exatamente entrou para acabar com a corrupção, para Dona Dilma falou isso,
Esse não é aquele rapaz que eu tava no Banco do Brasil, deu um dinheirinho lá pra vovó Arqueoli. Exatamente. 2.600.000. Mas sem garantias. Se descobriu é que ele tentou interceder, o que diz a Procuradoria, pela Odebrecht, junto ao Departamento Jurídico da estatal, né, da Petrobras. E o Executivo pretendia que a empreiteira fosse desbloqueada de novas contratações da companhia. E então ele entrou exatamente para fazer esse mesh. Que coisinha, hein? O mesh. Bem bom, né? A dona Célia Santos diz o seguinte: boa noite, gente. Desculpe, Vitorino, mas a Miss Brasil não é morena, ela é negra. Adoro vocês, parabéns pelo programa. É verdade. Eu usei a expressão morena, mas ela é da cor negra. Ela é negra. E a Força Nacional vai ficar, né, aqui no Rio Grande do Sul até o dia 31 de dezembro. São cerca de 200 homens. E o verão? Que vão continuar, bom, pelo menos até 31. Depois a gente já garantiu até 31, depois a gente pede um pouquinho mais. E hoje um brigadiano reformado, eu acho, não tenho certeza dessa informação, mas eu sei que era um brigadiano, estava dirigindo Uber e foi assaltado na zona sul de Porto Alegre, e ele achou estranho quando um dos passageiros, eram 2 passageiros, e um dos passageiros pediu para ele o celular, e ele disse, não vou te dar o celular. E aí ele se ligou que era um assalto, e o de trás colocou a arma na cabeça dele, ele segurou a arma, o cara deu um tiro, mas pegou só de raspão no braço. Vamos, cara. Então, assim, olha o perigo que se corre também, sendo Em Nova York, motorista de aplicativo de Uber. Tô fora. É muito perigoso. Blindado, a parte do motorista. Não É uma cabine. É uma cabine. Tá, mas é complicado, porque aí vai ficar caro, o investimento é caro, tem que ter vindo a prova de bala. Eu conheci lá em Torres um cidadão que tinha um carro assim, com essa cabine, assim que ele foi assaltado, o camarada deu coronhadas dele, atirou ele num barranco, ele quase morreu, a sorte que alguém viu e conseguiu levar o cidadão para o hospital. E hoje falando Tem uma mensagem aqui de uma telespectadora que é uma charada. A dona Beth Oliveira manda uma mensagem: gostaria de mandar um grande abraço a todos, principalmente ao Severino. Meu Severino? É a pergunta que eu faço. Quem parece? É o Severino. Não, um de nós A três. Leila morreu já, o Severino não sei o que é. O Severino deve ser o pai da Leila. Da Leila. Deve ser o Ele Severino. faleceu. Mas a gente estava Amanhã falando nós de... saberemos quem é o Severino. A gente Severino estava Chique falando Chique. de assalto. Hoje, nosso colega aqui da TV Pampa, da Rádio Grenal, o Felipe Conrad, foi assaltado, quase assaltado, na verdade, saindo do CT do Internacional. Estava no ar, ao vivo, na Rádio Grenal. Veio um cidadão e tentou roubar o celular dele. Ele conseguiu se esquivar, mas tudo saiu no ar. Olha que loucura, né? As O cara pessoas... trabalhando. Na semana passada, o nosso colega, o Diego Casagrande, também acabou sendo assaltado. Me disse que foi ele. Assaltado ele, o filho, encostaram o revólver na cabeça. Ai, que coisa do filho. horrível, né? Cada é uma vez sensação, mais. Ai, assim. que horror. Não, E potência, né? Isso, o cabo, hoje, não sei se vocês viram essa notícia, mas em Montenegro foi descoberto que um cabo do Exército tinha dentro de casa cerca de 115 camisetas do Exército, 2 fardas completas do Batalhão de Operações Especiais, algumas munições de fuzil e tudo mais. Ele foi preso em flagrante, suspeito de desviar munição e fardamento do Exército, vai ficar recluso no 3º Batalhão de Suprimentos de Nova Santa Rita, ao qual pertencia. O nome dele é Christopher Muniz Lins, de 25 anos, e vai ficar recolhido até o final das investigações. Ele disse que ele vendia as camisetas, mas a desconfiança é que ele repassava para grandes grupos criminosos. E tem uma questão aí, a fabricação era clandestina. Não era fabricado pelas empresas contratadas pelo Exército Brasileiro, enfim, não era. Era imitação. Era uma imitação. Réplica. Uma réplica que ele vendia. Olha, o Eduardo está dizendo o seguinte: pois é, a Ferrari até que é barata para um país rico como o nosso. Nos Estados Unidos ela custa a metade. E é verdade. Aqui os impostos. E é verdade. E tem mais, segundo ele. Vou lá ver o Chicão sem roupa. Falando nisso, eu tenho uma notícia da Venezuela, né? Que já está solicitando a captura internacional da ex-procuradora geral Luísa Ortega. Ela foi para a Colômbia e veio para o Brasil. Sabe o que esse burlantim venezuelano andas com a oligarquia
colombiana com os golpistas brasileiros. Diga-me com quem andas e te direi quem és, disse esse cidadão, esse burlantinho venezuelano. Mas que coisa! E o Leopoldo Lopes continua preso? Não, parece que soltaram, depois prende, né? Sabe, a que ponto chegou a situação, o que ele fez com a Venezuela, um dos países mais ricos da América. E bonito, é bonito, Caracas é uma cidade belíssima. Eu não entendo isso aí. Como é que. Bom, eu não sei como é que vai acabar essa história. O Frederico Eckholt, de Novo Hamburgo, está perguntando: vocês acham que a urna eletrônica é confiável? Um abraço a todos. Não, dá para responder? É venezuelana. É só dizer. Ela é fabricada que eu. Frederico, parte dessas urnas é fabricada na Venezuela. Precisa dizer mais alguma coisa? Oi, Carla, boa noite. Se o posto de gasolina se negar de tirar nota fiscal, o que fazer? O Vitorino tem como explicar? Como é que é o negócio? Se o posto não te der a nota fiscal e tu obrigado a dar. Ué, é obrigado a dar. Pode exigir. Se não quiser dar nota, pode chamar a polícia. Toca pro 190, qual é a joaninha que tem aqui perto aqui? Por favor, vem aqui que eu quero. Eu disse, escuta, eu acabei de pagar, tá aqui o negócio do cartão de crédito. Agora, não tem esse negócio, porque o que acontece? Normalmente, a nota fiscal é vinculada ao ticket do cartão de crédito. Você nota que na mesma máquina ele tira ali. É verdade. Mas se for o dinheiro vivo? E o cara não quiser dar, aí é sonegação, né? Pode chamar a polícia, porque todo o comerciante tem a obrigação de dar a nota fiscal da compra de produtos ou prestação de serviço. É lei. E uma pergunta que eu tenho uma dúvida: cupom fiscal é nota fiscal? É a mesma coisa? É a mesma coisa, é que o cupom, ele funciona num sistema diferente. Normalmente é aquela fita, a fita Eternity, né? A bobina Eternity que vai destacando e a nota fiscal, ela é numerada. O cupom fiscal recebe o número na hora. Mas ele tem um outro tipo de Uma vez eu ouvi dizer que cupom não tinha nada a ver com nota e tal, mas não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Cupom fiscal e nota fiscal é a mesma coisa. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua participação. Até amanhã com Magda Beatriz na bancada. Bancada completa, se a gripe aqui permitir, porque tá tudo fechado, não sei se vocês viram. Tchau, tchau, boa noite.